Boa noite a todos, meu nome é Luan, e hoje, junto com meus colegas Franciane, Samuel e Yara, orientadora Ana Priebe, vamos estar fazendo a apresentação do nosso artigo, que tem como tema como se dá o processo de reorganização societária de uma fusão sobre a ótica do CPC 15. Partimos da seguinte problemática, que com as rápidas alterações de tendência provocadas pela globalização, empresas encontram dificuldades para abranger com a mesma velocidade os novos nichos de mercado, pois para se preparar para o novo em pouco tempo acarreta investimentos internos altos e perda do foco administrativo. Para a resolução de tal problemática, a gente parte do objetivo geral, que seria compreender o processo de reorganização societária do tipo fusão, assim como os específicos, que seria definir fusão sobre a ótica do CPC 15, processo de fusão e causas que levam à fusão empresarial. A combinação de negócios é uma norma contábil brasileira do CPC 15, equivalente ao IFRS 3, que diz o seguinte: é quando o adquirente obtém o controle de um ou mais negócios por meio de transferência de caixa, equivalência de caixa, assunção de passivo, emissões de instrumentos patrimoniais e outras formas de contraprestação. Ou seja, é quando uma empresa compra outra empresa e elas duas deixam de ser duas separadas para se virar uma só. Ou ela pode comprar 20% de uma outra empresa e virar uma coligada. Também ela pode comprar mais de 50% das suas ações e virar uma empresa controladora, tendo várias outras empresas controladas. Temos três tipos de combinação de negócio: a incorporação, cisão e fusão. A incorporação é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras que lhe sucedem em todos os direitos e obrigações. Dessa forma, uma empresa absorve todo o patrimônio da incorporada. Cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, extinguindo-se a companhia cindiana. Ocorre a transferência parcial dos ativos ou dos passivos de uma empresa. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, a fusão caracteriza quando duas empresas se unem, investindo seus ativos e passivos para a constituição de uma terceira empresa. As principais causas que levam à fusão empresarial. Então, primeiro é a diversidade no mercado, que é onde a empresa busca diversidade no mercado, abrangindo várias áreas diferentes no seu setor de atuação. Assim, ele vai obter mais ampliamento, estrutura e recursos necessários para novos produtos e serviços. Tem a amplitude da marca, que a fusão fortalece a marca no mercado, que a imagem também é considerada um bem muito importante. Então, a empresa vai estar criando essa nova marca e o público vai estar auxiliando nessa divulgação. A gente tem aumento das receitas, que com o aumento, as vendas, ela vai alcançar um lucro maior, então as receitas também vai aumentar, isso vai ajudar bastante no faturamento da empresa. A redução das despesas, que ao melhorar os custos gerais, então a despesa vai diminuir, e assim vai melhorar no desperdício da empresa e também vai alcançar os objetivos. A redução de riscos no mercado, que seria a empresa sofre muita instabilidade, então com a fusão ela vai ajudar a redução dos riscos no mercado, assim ela vai conseguir crescer a longo prazo. E tem a melhoria da condição da atuação, que é através da fusão a empresa se torna mais sólida, obtendo uma melhor perspectiva, assim ela vai ter mais condição para conquistar parcerias e negociações. E por fim, a gente tem o processo de fusão, que, assim como qualquer outro processo contábil, mais especificamente societário, deve passar por algumas formalidades para que possa ocorrer de fato a fusão. É necessário que esta operação seja feita e deliberada em conformidade com as disposições previstas na Lei 6.404 de 76. Aí a gente tem a primeira etapa, é o procedimento de protocolo de justificativa. Deve ser elaborado o protocolo, que funciona como um pré-contrato, no qual ambas as partes as empresas envolvidas celebram. Neste protocolo são especificados os principais atos que serão praticados para que ocorra a operação de fusão. É necessário que seja feita uma assembleia geral entre as companhias para deliberarem e justificarem se será aprovado ou não o protocolo de fusão. E deve-se determinar os peritos que irão fazer a avaliação patrimonial das entidades. Eles também devem discutir os motivos ou os fins que levaram eles a estar fazendo esse processo de fusão, e é necessário que haja a concordância entre as partes envolvidas. Posterior, a gente tem o laudo pericial,
onde os peritos eleitos, eles vão analisar os ativos e os passivos da empresa e vão trazê-los a valor justo. Quando eles fazem essa análise, eles vão ver se durante esse processo de fusão houve o goodwill, que é o ágio por expectativa da venda e dessa compra aí, ou se houve a mais-valia, que é quando os ativos e o líquido passivo mensurado valem mais do que o valor contábil, que é o que está lá nos documentos da empresa. Aí a gente vai ter o processo de extinção da empresa fusionada, que no caso é a dissolução que vai acontecer com as empresas que foram fusionadas. Conforme a Lei 6.404 de 76, no seu artigo 206, a dissolução de uma empresa pode ocorrer hipoteticamente de 3 formas: de pleno direito, por decisão judicial ou por decisão de autoridade administrativa competente. Após ocorrer alguma dessas hipóteses mencionadas, acontece o que a gente chama de efeito. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica até a extinção com o fim de proceder com a sua liquidação. Na Lei 6.404 de 76, no seu artigo 208, informa que em Assembleia Geral pode ser determinado o modo que ocorrerá a liquidação das empresas e nomear o liquidante e o seu conselho fiscal para trabalhar durante o período necessário para estar fazendo a liquidação total da empresa. Fica prevista, então, pelo artigo 219 da Lei 6.404 de 76, a extinção da companhia, então, pelo encerramento da liquidação e nos casos de fusão, que daí vai acontecer essa extinção. Aí a gente tem o processo de constituição dessa nova empresa, que também deve ser feito em Assembleia Geral, lá no momento que eles estão discutindo sobre o processo de fusão e extinção, eles também devem discutir sobre os assuntos de como será constituída essa nova empresa, quem serão os sócios majoritários, os controladores, e como será a nova forma jurídica da empresa. Deverá ser eleitos também os novos administradores e as condições pertinentes para o novo funcionamento da companhia. Após aprovadas essas mudanças, devem ser feito o registro do Estatuto Social e, posteriormente, deve ser arquivado e feita a publicação dos atos dessa fusão. E daí a gente tem a data de aquisição, que conforme o CPC 15, diz que o adquirente deve identificar a data de aquisição, que é a data em que o controle da adquirida é obtido. Então, é quando a empresa nova passa a adquirir os ativos, passivos e o patrimônio líquido das empresas fusionadas para si. Ela detém o poder dessa empresa. E daí a gente também trouxe aqui um processo de fusão, que aconteceu entre a Ambev e a Dubem, foi no ano de 2016 que teve esse processo. Ambas as empresas trabalham com o ramo de bebidas, e assim, para a Ambev, a principal vantagem que ela teve com essa aquisição foi que ela pôde aumentar o seu portfólio de bebidas não alcoólicas, então ela aumentou um produto para estar agregando mais valor de marca e mais consumidores para ela. E para a Dubem, já a vantagem que ele teve com essa fusão foi que, ao se juntar com a Ambev, ela poderia estar distribuindo de uma forma bem melhor os seus produtos para toda a região do Brasil, que se fosse fazer sozinha, ela não conseguiria assim tão rápido, e ela conseguiu aumentar então a sua produção de bebidas, que antes era um pouco menor. Por todos os aspectos mencionados e atingindo o objetivo geral, foi possível concluir que a reorganização societária é uma alteração na estrutura ou composição de uma sociedade, alterando, adaptando e melhorando a forma como ela atua no mercado. É de suma importância a validação das etapas, estando sempre de acordo com as regras estabelecidas na legislação. O processo de reorganização societária vai além do aumento das receitas e diluição de custos. Trata-se da sobrevivência e perenidade de uma empresa ao longo do tempo. Agradecemos a atenção de todos. Obrigado.